Meninos e meninas do YouTube, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 7 Hokages de Konoha. E além de falar curiosidades sobre eles, eu também vou falar quem eu acho que pode ser os próximos Hokages. Então, bora pro vídeo. Os Hokages, o termo Hokage foi criado por Hashirama, o primeiro Hokage. Bem, de início, o Hashirama queria escolher o Madara como primeiro Hokage, mas isso não foi aprovado, infelizmente. Não, porque se ele fosse Hokage, muita coisa ia mudar. Bem, os Hokages são escolhidos pela vontade do fogo. Que significa se você, tipo assim, você pode se dar a sua vida para se sacrificar pelas outras pessoas. Então, bem, eu vou falar um pouco sobre os feitos, sobre tudo. Então, lembrando que personagem que eu quero que seja Hokage é na minha opinião. E não que eu tô dizendo que vai ser Hokage. Então, bora pro vídeo. Estamos agora no Shodaime-sama, primeiro Hokage, Hashirama. Bem, o Hashirama meio que não tem muitos feitos como Hokage. Ele dividiu as bijus entre as nações, que acabou formando uma guerra. Não, que não formou uma guerra, mas tipo, que ajudou facilitando a fazer mais guerras. O Hashirama, ele tem... Bem, eu vou falar um pouco sobre as habilidades, né? O Hashirama, ele é mais famoso por controlar o estilo Mokuton, né? Estilo madeira, mas ele também controla o estilo água e o estilo terra. Na verdade, ele controla todos os elementos da natureza, mas ele é melhor no Mokuton. Tanto que ele ficou tão bom usando seu Mokuton que ele conseguiu criar um modo Senin só com essa sua Kekkei. Nidaime-sama, Tobirama. O Tobirama, sem dúvidas, é o Hokage mais importante e um dos Hokage mais importantes da vila e o meu preferido. O Tobirama, ele simplesmente criou vários jutsus, como o Jutsu Clã das Sombras, os ninjutsus de espaço-tempo, como é conhecido como Minato, e o Edo Tensei. Nós não se viu ele usando, mas provavelmente ele deveria ser muito bom usando. Bem, o Tobirama que criou essas coisas de Genin, Chunin, Jounin. E bem, ele que criou o Exame Chunin, ele que criou a Ambu, e ele que criou a Academia Ninja. Ele ainda criou a polícia dos Uchihas, né? A polícia de Konoha, que era controlada pelos Uchihas. Assim, gerando uma confiança entre eles. Que isso daí dá pra perceber que ele fez isso, foi tudo calculado, só pra ganhar a confiança deles. O Tobirama, ele pode usar o Jutsu Clone das Sombras, ele pode usar o Hiraishi, que é as técnicas de espaço-tempo, e pode usar o estilo água, que ele ficou mais conhecido, pois mesmo ele estando em um lugar sem nenhuma fonte de água, ele ainda podia trazer água em grande quantidade. Ele podia usar o Jutsu Dragão de Água e por aí vai. Ele sabia usar uma porrada de jutsus. Vamos para o próximo. O Hiruzen, que sem dúvidas também é um dos Hokages mais importantes. Ele foi o Hokage que ficou mais tempo no posto e ele é do clã Sarutobi. Bem, ele foi o Hokage mais pacífico que teve, que sempre tentava não derramar sangue, né? Sempre tentava não ter guerra. E indiretamente ele acabou fazendo o massacre E indiretamente ele acabou sendo, entre aspas, o responsável pelo massacre do clã Uchiha. E ele acabou tomando toda a culpa para si e repensando ele como Hokage. Bem, o Hiruzen, suas habilidades, ele pode ter o Jutsu de invocação, que ele invoca o Rei Ema, que é o Rei Macaco, que é bem forte, e ainda pode se transformar em um bastão indestrutível. Ele controla todos os elementos da natureza e pode usá-los tudo de uma vez, lançar eles tudo de uma vez. E ainda criou o Jutsu de... como que se fala? Clone Shuriken, né? Kagebushin Shuriken. Não tem muitas informações sobre o Minato Hokage, já que ele foi o que ficou menos tempo no cargo, ele só ficou apenas 1 ano. Mas ele deu a vida por Konoha, né, morrendo e selando a Kyuubi dentro do seu filho. E a outra metade nele, morrendo junto com a Kyuubi. Bem, ele pode usar o Hiraishi e se teletransportar usando o Kunais. E ele ainda consegue usar o modo Chakra e o modo Senin.
Infelizmente não tem muito o que falar, já que ele ficou, como eu disse, ele ficou muito pouco tempo no cargo de Hokage. Tsunade. A Tsunade, sem dúvidas, também foi... ela e o Tobirama foram os Hokages mais importantes, já que ela simplesmente salvou Konoha do ataque do Pain. Ela foi... de primeira, o quinto Hokage era pra ser um Jiraiya, só que o Jiraiya não quis e foi procurar a Tsunade pra convencer ela a virar Hokage. E foi o que aconteceu. Bem... A Tsunade tem poder, ela tem poder de regenerar as pessoas, né? O ninjutsu de cura, ela pode se regenerar, ela tem uma grande força bruta, tem um jutsu de invocação e ainda tem sem dúvida seu maior trunfo, né? Sua habilidade mais forte, que é o Byakugou, que simplesmente aumenta a regeneração e ainda aumenta a força bruta e o chakra, podendo dividir seu chakra com outras pessoas. Kakashi. O Kakashi, ele também não tem muitos feitos, já que ele não ficou tanto tempo assim no cargo de Hokage. Mas foi ele que descobriu que a lua ia cair na Terra por culpa do Toneri. E, bem, suas habilidades são... Com o Sharingan, ele pode copiar várias... Ele pode usar o Chidori, ele tem os 1000 jutsus. Ele ele pode invocar cachorros para... rastrear o chakra das pessoas. E ainda tem o seu maior trunfo, que é o Susanoo. E as técnicas do Kamui, quando eles tinham os 2 Mangekyo. Agora não tem mais nenhum Sharingan. Tururu. Naruto. Sem dúvidas, ele é a pessoa que mais mereceu se tornar Hokage, né? Tanto que ele ficou o anime todo gritando: "Eu vou ser Hokage, eu vou ser Hokage". Bem, o Naruto não tem muito que falar sobre os feitos deles, ele é simplesmente o protagonista do anime. Ele sabe usar o Rasengan, vários tipos de Rasengan, ele é a reencarnação de Ashura. Ele tem o chakra do Rikudo Senin, ele pode reunir todas as bijus, já que ele é o ponto de encontro. E atualmente ele é o Jinchuriki da 9 Caudas. Antes de eu falar como as pessoas que eu queria que fossem Hokage, para escolher um Hokage existem 2 maneiras. Primeiro, o Hokage deve escolher o seu sucessor, que é o mais normal, que a maioria das vezes é o que acontece. Ou a segunda, quando acontece uma tragédia do Hokage morrer, aí o conselho de Konoha escolhe a pessoa e ainda os Jounins de Konoha tem que aprovar. Ou seja, é uma belzão. Vamos falar agora quem merecia ser Hokage. Bem, eu só vou contar as pessoas que estão vivas, já que infelizmente o Obito tá morto, né, e não pode ser o Hokage. Porque eu queria muito que ele fosse o 6º Hokage em vez do Kakashi. O 8º Hokage, Konohamaru. Bem, isso é óbvio que ele também pode se tornar Hokage, já que ele mesmo disse isso, que queria se tornar Hokage. E, bem, ele simplesmente sabe usar o Rasengan, que ele aprendeu a usar o Rasengan, uma técnica de Rank S, com muita pouca idade, mais novo do que o Naruto, ele aprendeu a usar. Ele ainda foi treinado pelo próprio Naruto, sabe usar o Jutsu Clone das Sombras, ele é do clã Sarutobi, ou seja, ele é muito forte mesmo, né, já que sempre do clã Sarutobi são bem poderosos. A Sarada. A própria Sarada disse que queria ser Hokage. E bem, não podemos falar muito sobre ela, já que ela não tem muitos feitos, né? O anime ainda tá decorrendo, ela vai evoluindo com o tempo, mas provavelmente ela vai aprender a usar o Byakugou. Ela provavelmente vai ter o Mangekyo Sharingan, mas por enquanto ela sabe dominar facilmente o estilo raio e o estilo fogo. E é ótimo, e é óbvio que ela tem a vontade do fogo, né? Bem, pra mim o 8º Hokage o 9º Hokage deve ser o Sasuke, e depois a 10ª Hokage deve ser a Sarada. Bem, o Sasuke é totalmente qualificado para esse posto, já que ele não tem mais a maldição do ódio, né? E ele já se libertou da maldição do ódio depois da batalha no Vale do Fim, a última batalha sua batalha final com Naruto no Vale do Fim. Eles acertaram tudo, as de contas. Ele simplesmente, junto ao Naruto, é um dos ninjas mais poderosos que existe. Ele tem o Rinnegan Supremo, tem o Mangekyo Sharingan Eterno. E ainda pode transitar entre as dimensões da Kaguya usando seu Rinnegan Supremo. E ainda tem o Chidori, o Senjutsu do Sábio dos 6 Caminhos e por aí vai. Ou seja, ele tem uma porrada de técnicas.
Eu sei que vocês vão rir da minha cara, mas sim, eu queria que o Kiba fosse Hokage. Por quê? Porque ele é um bom personagem, só que ele foi mal aproveitado. Sim, pra mim ele devia ser... Eu não sei qual posto ele podia ser. Ele podia ser o 12º Hokage. Sim, eu sei que eu não tô indo por ordem, né? Ou seja, 12º Hokage. Quem será que vai ser o 11º? Vocês já vão ver. A 11ª, né? Bem, o Kiba, ele não foi muito mal aproveitado no anime, por isso que os outros chamam ele de o maior fracassado. E na batalha dele contra o Naruto, o Naruto simplesmente usou o protagonismo. Então, infelizmente, é óbvio que o Kishimoto não vai transformar ele em Hokage, mas eu queria que ele fosse, né? Pra mim, a 11ª Hokage tem que ser a Himawari. Por quê? Porque, bem, se a gente for olhar, ela é bem poderosa. Eu sei que ela ainda nem cresceu no anime, eu sei que ela nem estudante da Academia Ninja ela não é. Bem, é porque tá faltando muito Kunoichi como Hokage, Kunoichi como Hokage. E ela seria uma boa opção, já que nunca um Hyuga foi Hokage. Agora vamos para mais as últimas curiosidades. Se a gente for olhar, todos os Hokages têm um parentesco. O primeiro e o segundo Hokage são irmãos e são mestres do terceiro Hokage. O quarto Hokage é pai do 7º Hokage, Naruto. O Kakashi é mestre do 7º Hokage, que o Kakashi também é Hokage, todo mundo sabe. E a Tsunade, ela tem bem... Se for um parentesco, ela tem um parentesco bem... Tipo assim, tem um parentesco com a Kushina. Aí vocês vão falar, por quê? Porque, ó, foi dito que a Mito Uzumaki, a avó da Tsunade, tem um parentesco com a Kushina. Não falou se ela é tia, se ela é o quê, não falou. E ela é avó da Tsunade, ou seja, ela tem um parentesco, ela tem algum parentesco com o Naruto. E bem, agora vamos pra sequência. Então vamos lá, os Hokages todo mundo que deve ser Hokage, os Hokages na minha opinião. Ó, o primeiro Hokage, segundo Hokage, terceiro Hokage, quarto Hokage, quinta Hokage, sexto Hokage, sétimo Hokage, oitavo Hokage, nono Hokage, 10ª Hokage, 11ª Hokage, a Himawari. E por último e menos importante, o Kiba. E bem, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva. Não se esqueça de comentar, né? Dar o like, se inscrever, porque meu vídeo mais famoso tem 43 visualizações e eu só tenho 20 inscritos. Então, gente, se inscreve, sério, ajuda muito o canal crescer. E bem, esse foi o vídeo. Valeu, falou!